Fala rapaziada, eu sou o Tony. Eu criei esse canal aqui para a gente conversar um pouco sobre futebol, sobre alguns jogos que eu assisto, alguns jogos que você assiste também. Enfim, só é mais mesmo uma mesa redonda aqui, uma coisa bem tranquila. Deixa eu avisar que esse microfone aqui é um microfone reserva, meu principal quebrou, mas em breve já estou com outro aí e vai estar tudo certo. Esse microfone aqui tem muito ruído, é muito ruim, mas é só um provisório. Enfim, hoje eu queria falar sobre o jogo do Barcelona. O Barcelona que nas últimas partidas tinha perdido e hoje ganhou 5-1 contra o Mallorca, que era a sensação do Campeonato Espanhol até então. Um time que estava praticando um futebol muito melhor do que a temporada passada. Era um time aparentemente mais forte do que a temporada passada. Mas o Barça foi lá e venceu por 5-1. Mas, na minha opinião, essa vitória do Barcelona não tem muita relação com o que ainda vai acontecer na temporada, porque esse time, na minha opinião, é curto demais para a quantidade de jogos de Barcelona que o time vai ter ainda na temporada. É muito curto para esse time do Real Madrid que está engrenando em La Liga, pelo menos, né, na Champions League é uma coisa totalmente diferente, mas em La Liga está melhorando. O Barcelona vai ter muita dificuldade, a não ser que ganhe o confronto direto, como já ganhou 4-0 no primeiro turno do Campeonato Espanhol, digamos assim. Mas o Barça, acho que vai ter muita dificuldade, a gente já viu nos últimos jogos, principalmente a questão física pegando, não por lesão. Quando se tem questão física, não é só lesão, é também o cansaço dos jogadores em si. O desgaste que pode levar a uma lesão, não uma lesão em si, entende? Tipo, hoje mesmo jogou o Ferran Torres, jogou De Jong, jogou Paul Victor. São caras que entram no decorrer dos jogos, mas que não eram titulares. Claro, o Paul Victor entrou durante o jogo, mas o De Jong, por exemplo, o Ferran Torres não são titulares. E jogaram. A gente já viu o Hector Forte sendo titular. A gente já viu também o Inigo Martínez sendo reserva na zaga. E o Inigo Martínez é o principal zagueiro do Barcelona hoje, até mais que o Cubarsí. Na volância, o Casador não estava jogando na partida passada. A gente viu isso também. O Baldé saiu no meio do jogo por um encontrão ali que gerou até um desconforto nele, que ele chegou a vomitar sangue. Enfim, aconteceu várias coisas. E o Barcelona também vinha perdendo jogos e não estava com aquela intensidade. Hoje teve uma intensidade muito boa, mas eu acho que a questão física é o que vai prevalecer, porque é um time que tem muitos jogos na temporada, mesmo se classificando direto na Champions, como aparentemente vai acontecer, vai ter muitos jogos na temporada. Tem Supercopa, tem Mundial, tem lá o Interclubes, que também vai ser disputado. Enfim, são muitos jogos. E esse time é curto demais. O trabalho do Flick a gente tem que valorizar, claro. É muito bom trabalho. O Flick impôs ali seu jogo, seu método de trabalho, os jogadores abraçaram e estão fazendo tudo da melhor forma possível. Apesar de estarem só agora um ponto do Real Madrid, com o Real Madrid com um jogo a menos. Isso é um pouco assustador, porque o Barcelona vinha muito bem. E a gente imaginava que, sei lá, ia estar 5 ou 6 pontos agora, principalmente depois de ter ganhado o El Clássico. E não, isso não aconteceu. E mais uma vez eu repito, isso vai ter muita dificuldade, vai fazer muita dificuldade na temporada, porque é um time curto demais. O time do Guardiola no City, por exemplo, já está sofrendo com isso. Não ter os jogadores que consigam substituir o Kovacic e o Rodri é pelo fato do elenco dele ser curto demais. Ter ali o Gundogan, que trouxe de volta. O Gundogan tá mal. Quem vai substituir o Gundogan? Qual outro jogador que tem essas características? Não tem ninguém. No caso do Barça, que outro jogador ali do meio campo tem as características do Casador? Você pode falar o De Jong. Não, o De Jong não tem as características do Casador, porque o Casador marca muito mais que o De Jong. O Casador tem muito mais o DNA barcelonista do que o De Jong. O que eu falo de DNA barcelonista? É o cara já nascer da base praticamente, subir, ir pro time profissional, já saber tudo, todos os jeitos de se posicionar em campo, todos os jeitos de receber a bola, girar, como passar, em que posição os seus jogadores vão estar, porque o cara já está habituado àquele tipo de coisa. O De Jong não. Principalmente foi um cara que estava com muita lesão no ano passado, e também não deve ficar no Barça, né? O clima não tá nada agradável para ele, mesmo com o jogo de hoje. Ele não deve ficar. Já vi notícias aí que eles vão liberar o De Jong agora no mercado de inverno por 20 milhões de euros.
E em junho o De Jong já, na verdade em janeiro o De Jong já pode assinar um pré-contrato. Em junho ele pode sair, já de graça. Enfim, eu acho que o Barça ainda vai ter muito o que trabalhar, principalmente nessa questão física, porque é um time que depende muito do físico dos seus jogadores para fazer aquela marcação alta, fazer aquela pressão. A gente vê o Rafinha muito bem, isso é um ponto positivo e muito positivo para o Barcelona e para a seleção brasileira, porque Rafinha é um cara que se destacou no Leeds e foi pro Barça já agora, não tinha muita moral, né? Mas agora já tá levando a moral lá pra cima, é capitão. O cara no jogo passado, geralmente ele sempre dava a braçadeira de capitão pro De Jong e agora não deu. No jogo passado contra o, esqueci, foi o Las Palmas. Ele não deu a braçadeira de capitão quando o De Jong entrou em campo. Mas enfim, é um cara muito importante para esse time e também para o tipo de jogo desse elenco. Porque praticamente são 3 pontas ali. Lamine Yamal, Rafinha e... me esqueci o outro jogador do lado esquerdo. Eu me esqueci. Mas enfim. O Lewandowski ali fazendo muito gol também. Mas é um time que, em termos de peças, não tem muita coisa. Por exemplo, o Lamine Yamal se machucou. Quem entrou no lugar dele não fez diferença praticamente alguma. Foi o Ferran Torres. O Ferran Torres é praticamente nulo. Ou o Gavi jogando ali, meio que improvisado. O Pedri. Mas em si, não é o Lamine Yamal. Não tem o poder de decisão do Lamine Yamal. O Barça precisa rever algumas coisas. Não sei se vai subir alguém da base, se tem alguém para subir, se vai contratar alguém no mercado de inverno. Mas acho que esse jogo não diz muito sobre o que está sendo a temporada atual. Um time que amassou todo mundo nos primeiros 5 jogos, 6 jogos. Depois disso veio piorando. E eu acho que mesmo com essa vitória, isso fica muito claro. Pelo menos para mim. Não sou torcedor, tô dando só minha opinião. Enfim, se você assistiu esse jogo, comenta aqui. Você acha que o Barça vai perder por conta do seu físico os títulos que poderia estar disputando nessa temporada pelo trabalho do Hans Flick? Se você acha que sim, comenta aqui pra mim. Você sabe que rede social é interação. Se não tem interação, então não existe rede social. É um canal do YouTube, por exemplo, morto, se não tem interação nenhuma. Se você gostou desse vídeo, clica no likezinho, ajuda o trabalho.